Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início aos trabalhos da audiência pública em relação ao processo número 2967 de 2025, projeto da Lei Complementar número 42/2025, que estabelece as normas para implantação do condomínio de sítio de recreio, SIR, assim como a regularização dos parcelamentos de solo através desta modalidade de condomínio, em consonância com a Lei Complementar número 612, de 30 de novembro de 2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos e Lei Complementar número 623, de 9 de outubro de 2019, que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo. Fazem parte da mesa diretora vereador Roberto Eleve, presidente da Câmara Municipal, vereador Zé Luiz, presidente da Comissão de Justiça e líder de governo, o senhor Paulo Henrique Caon, diretor de Planejamento Urbano de São José dos Campos, senhor Rafael Hoffmann, chefe de seção de apoio às comissões da Câmara Municipal. Registramos e agradecemos a presença do vereador Lino Bispo e também do vereador Sena. Registramos assim também a presença do senhor Georges Assad, presidente do PROCON São José dos Campos. Lembramos a todos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, pelo site da Câmara Municipal e pelo YouTube. Advertimos que durante a realização desta audiência pública, conforme ato da mesa número 3/2026, não será permitida a fixação de cartazes, faixas e similares nas dependências do plenário, assim como o uso de apitos ou outros instrumentos sonoros, bem como quaisquer manifestações verbais que conturbem as discussões. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever a partir de agora na mesa que se encontra nesse auditório, aqui ao lado da porta de entrada, tendo, para tanto, 30 minutos. Cada inscrito terá direito à manifestação de, no máximo, 3 minutos. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pelo presidente da Câmara Municipal, expondo os motivos e objetivos da audiência pública. Segunda parte, apresentação pelo técnico da Prefeitura Municipal, para exposição do assunto do objeto de audiência pública. Terceira parte, manifestação dos cidadãos presentes e representantes de interesses de segmentos da sociedade e dos partidos políticos, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quarta parte, comentários por parte dos técnicos do poder público. Quinta parte, encerramento pelo presidente da Câmara Municipal. Para a manifestação dos cidadãos, será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto destas manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no site da Câmara para divulgação e controle público. Durante a audiência pública, será mantida no recinto para consulta dos interessados o material relativo ao tema, disponibilizado por meio de QR Code. Informamos também aos interessados que poderão protocolar documentos, bem como dar sugestões, reivindicações e reclamações. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela presidência dos trabalhos. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador Roberto Eleve, presidente da Câmara Municipal. Boa noite a todos.
Quero cumprimentar aqui e agradecer a presença dos representantes da Prefeitura, o diretor de Planejamento Urbano, Paulo Henrique Caô, e pedir desculpa que o presidente, o secretário não conseguiu vir, não que essa audiência não seja importante, é que ele tinha outros compromissos. O chefe da seção de apoio das comissões dessa casa, senhor Rafael Roque, cumprimentar o vereador Sena, seja bem-vindo, vereador dessa casa, o vereador Lino Bispo, o vereador Zé Luiz. Cumprimentar em especial o público presente nesse plenário e aqueles que nos acompanham pelos canais oficiais, os servidores dessa casa, e sejam todos bem-vindos. Essa audiência pública tem como a finalidade de promover o diálogo e garantir a participação da população na discussão sobre as normas para a implantação do condomínio de sítio de recreio em nosso município. Objeto do processo número 20967/2005, referente ao projeto de lei complementar número 42/2025. Para vocês apresentar suas sugestões, contribuições. Então, seja bem-vindo a essa Casa do Povo. O resto das outras pessoas, o cerimonialista já falou o nome, então, que boa reunião para todos nós. Obrigado. Neste momento, teremos a apresentação técnica do senhor Paulo Henrique Caon, diretor de Planejamento Urbano de São José dos Campos. Bom, boa noite a todos. Eu vou tentar ser bem breve na apresentação. É uma apresentação que ela precisa passar um conteúdo técnico, é uma lei técnica. Então, é um pouco maçante, os slides têm textos, mas é porque a gente precisa passar a informação completa para vocês, tá bom? Mas eu vou tentar ser o mais focado possível aqui para a gente correr rapidinho com a sessão. Então, o projeto trata da implantação dos condomínios de sítio de recreio. Quais foram as premissas do projeto? 2/3, 750 mil quilômetros quadrados, é a zona rural de São José. Então, 2/3 da cidade ela é rural. E a gente tem um esvaziamento econômico muito grande da zona rural. A zona rural tem tido esse esvaziamento econômico ao longo do tempo. A gente tem um mercado imobiliário com uma demanda muito grande da primeira e da segunda moradia, também na zona rural. E a gente tem muitos parcelamentos irregulares na zona rural. Então, assim, existe uma demanda e como você não tem um regramento para fazer isso acontecer de forma regular, isso acaba acontecendo de forma irregular. Então, é isso que o projeto vem trazer, uma maneira de regularizar aquilo que aconteceu de forma irregular e criar um modelo regular para que isso não volte a acontecer. Isso reduz, o custo da prefeitura em consertar essa bagunça depois. Então, os conceitos aqui do projeto, admissibilidade da regularização, as regras urbanísticas para aprovação de novos condomínios, a criação de bolsões urbanos na zona rural. Vale lembrar que o condomínio ele é uma figura urbana, ele não pode acontecer na zona rural. Então, uma maneira de fazer isso acontecer, para a gente aprovar um condomínio, regularizar o condomínio, é abrir um bolsão urbano. Então, a gente delimita um perímetro, abre um bolsão urbano, e aí dentro desse bolsão a gente consegue regularizar ou aprovar um condomínio lá dentro. Implantação de infraestrutura sob responsabilidade do empreendedor ou dos condôminos ali, no caso da regularização. Vai lembrar que é uma área privada, a gente não está tratando aqui de área pública, então a infraestrutura ela é levada pelo empreendedor ou pelo núcleo ali informal que quer se regularizar. Isso não é um custo da prefeitura e não pode ser por lei. A manutenção da infraestrutura também, a implantação é por conta do empreendedor e a manutenção dessa infraestrutura também. Existe uma contrapartida financeira, pelas quais os recursos vão para o Fundo Municipal de Habitação. Por lei, a gente tem que estabelecer uma contrapartida. E tem um equilíbrio financeiro ali nas alíquotas de IPTU. A gente sabe que não dá para cobrar o IPTU na zona rural, que não tem toda a infraestrutura urbana que a zona urbana tem. Então, a gente tem uma diferença ali de alíquota. O IPTU desses imóveis, eles são mais baratos.
Então, aqui para a gente entender um pouquinho do dispositivo urbanístico vigente, né, a gente tem a APA de São Francisco Xavier, que ela já tem um plano de manejo próprio, então a gente não está tratando dessa área, né, lá no extremo norte da cidade. A gente tem um macrozoneamento rural do plano diretor, que já define a zona rural, divide a zona rural ali em macrozonas, são dentro dessas macrozonas rurais que a gente vai estar trabalhando, vou explicar mais para frente. E o plano de desenvolvimento e proteção ambiental do Jaguari, da bacia do Jaguari, ali, em resumo ali da represa. Tá? A gente levou o PDPA em consideração para também estabelecer os parâmetros desses novos condomínios que vão poder ser feitos ali naquela região da represa, que o plano diretor já instituiu ali que seria possível. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, ali a macrozona de potencial turístico é a macrozona onde vão poder surgir os novos condomínios. Tá? Então, a gente vê ali ó, o texto do plano diretor: proteger, recuperar, preservar os mananciais, permitir residências rurais, chácaras, ranchos e sítios de recreio. Então, desde 2018, o plano diretor já trouxe essa possibilidade, a gente está regulamentando isso agora. Esse é o PDPA do Jaguari, então você vai ver que ele delimita também para esse trecho ali que coincide com a nossa macrozona de potencial turístico, que os lotes são de 5.000 metros, o coeficiente máximo de aproveitamento é de 0,4, a taxa mínima de permeabilidade de 0,6 e o índice mínimo de área vegetada de 0,3. Então, esses índices que já foram lá, que já vêm do plano de desenvolvimento ali do Jaguari, eles foram observados para a elaboração dessa lei. Então, hoje aqui, o plano diretor ele já identificou 56 núcleos informais na zona rural. Tá? Esses núcleos, muitos deles podem ser regularizados através da REURB. Então, a gente não vai tratar do que pode ser feito pela REURB aqui. A gente está tratando aqui do que a REURB não atende. Então, a gente precisa deixar claro, nós não estamos falando de REURB, a gente está falando de uma figura de condomínio que o particular vai fazer essa aprovação. Tá? A gente não está tratando aqui de regularização fundiária. Então, aqui o plano diretor ele já admite a regularização de parcelamentos através da REURB, através dessa abertura de bolsões urbanos, como eu expliquei. E aqui a gente tem alguns, um exemplo de parcelamentos que não são atendidos ali pela REURB, que estão fora daquela linha de corte, da data da REURB. Então, a gente tem aqui o Chácara São Jorge, Chácara São Miguel, Piquita, Chácara São Francisco. Então, a gente tem vários ali, Peixe Dourado. Então, a gente tem vários ali que não são atendidos pela REURB e a gente está tentando aqui criar uma forma deles se regularizarem. Né? Como eu falei, a gente não tinha essa possibilidade, então vários núcleos ali aconteceram de forma irregular e a gente está trazendo uma possibilidade deles se regularizarem. Então, o município, tá? Isso aqui lendo aqui para vocês, o ajuste que foi feito no plano diretor. O município poderá conceder outorga onerosa de alteração de uso para fins de instituição de condomínios de sítio de recreio. Então, o plano diretor ele já determinou a forma como isso vai acontecer. Eu abro o bolsão urbano, eu tenho uma captação para o poder público dessa valorização de eu transformar o solo rural em urbano, e essa contrapartida vai para o Fundo Municipal de Habitação. Então, tem um caráter social ali por trás disso. E a macrozona de potencial turístico, que é aquela azul ali, que a gente está vendo a setinha, MZPT, que é onde os novos condomínios vão surgir. Vocês vão ver aqui para frente que a gente tem uma diferenciação entre os novos, que têm certos parâmetros, e entre os que podem ser regularizados, que não conseguem atender esse parâmetro, mas como a gente está falando de regularização, isso foi flexibilizado para que eles consigam ser regularizados. Então, quando eu for explicar mais para frente, eu vou sempre falar do novo e do a regularizar. Então, onde que a gente vai poder regularizar os condomínios? Em toda a macrozona rural, exceto lá na APA de São Francisco Xavier, porque ela já tem o plano de manejo próprio. Né? Então, a gente pode ali na APA da Serra de Jambeiro, a macrozona de potencial turístico, azul, a macrozona de desenvolvimento sustentável, aquela amarela, e a de proteção de recursos hídricos verdes. Todos os condomínios irregulares que surgiram nesse intervalo, eles podem ser regularizados dentro dessas macrozonas. Agora, o novo, só no potencial turístico, que é onde o plano diretor e o PDPA do Jaguari indicam essa possibilidade. Então, vamos para as regras gerais aqui do condomínio de sítio de recreio. Uma modalidade de condomínio de lotes com infraestrutura privativa voltada ao assentamento urbano sustentável. A gente vai ver que ele tem uma área verde, uma área de reserva ali muito grande. Vou explicar mais para frente. As unidades autônomas serão destinadas exclusivamente ao uso residencial, então a gente não vai regularizar comércio, indústria, nada disso dentro do condomínio de sítio de recreio. É exclusivamente para residência. Admitido somente em glebas ali com acesso à via pública oficial, então não posso ter uma área encravada, eu não tenho
como regularizar isso, porque a prefeitura acaba tendo essa demanda de levar a infraestrutura até lá. Então, eu posso regularizar desde que esse condomínio tenha um acesso ali por uma via pública oficial, que em muitos casos é possível. Tá? A gente analisou diversos casos, grande maioria dos casos é possível fazer a regularização. É aplicável a implantação do CIR à regularização de parcelamentos existentes, como já expliquei, perdão. É necessária a apresentação de estudos ambientais, tem requisitos ambientais prévios ali que vão ser analisados. Exigência da área de manejo e reserva ambiental destinada à conservação, recuperação de recursos naturais. Então, toda vez que um condomínio é aprovado, obrigatoriamente ele vai ter que recompor uma parte com floresta. Então, a gente vai ver que a gente muda a característica da zona rural. A gente deixa de ter aquela área degradada para trazer de volta a floresta original que tinha ali. Então, até 50% dos novos, por exemplo, vão se tornar floresta. Então, a gente vai pegar uma gleba vazia, colocar ela com baixa densidade, fazer uma figura onde o irregular não vai surgir, onde o custo não é do poder público e ainda vai reconstituir 50% da floresta ali. Né, e a restauração ecológica, né, a gente tem as APPs, sempre vão ser restauradas, em todo projeto as APPs são restauradas. Então, a aprovação está condicionada a uma contrapartida financeira, que é a outorga onerosa de alteração de uso, como eu expliquei, que o plano diretor já instituiu ali para poder fazer essa figura da abertura do bolsão urbano na zona rural. Os recursos provenientes vão para o Fundo Municipal de Habitação, a gleba será transformada após a expedição do alvará em bolsão urbano, então, ou seja, aprovou o projeto, paga-se a contrapartida, abre-se um bolsão urbano e a gente passa a poder fazer o empreendimento ou a regularizar aqueles núcleos que são existentes. E o bolsão recebe um nome, né, Área Específica para Sítio de Recreio, a ESIR, só um nome que foi criado para esses bolsões. Então, a infraestrutura mínima, tá? Todo condomínio de sítio de recreio, ele vai ter que ter água e esgoto, solução de água e esgoto, energia elétrica, solução de drenagem e uma pavimentação da via interna. Então, essa é a infraestrutura mínima que todo condomínio vai ter que ter. É admitido o fechamento do CIR, né, por meio de elementos que permitam ali a permeabilidade. Eu não posso pegar uma área rural, que muitas vezes a gente tem um fragmento de vegetação, e passar um muro no meio dessa vegetação. Tá? Então, eu posso fazer o fechamento desde que eu não segregue, né, não corte essa linha verde que é criada pelos fragmentos de vegetação. Após a expedição do habite-se, caberá aos proprietários das unidades autônomas a responsabilidade pela manutenção, né, do condomínio, coleta, transporte e destinação dos resíduos. Então, a prefeitura não vai fazer a coleta dentro desses núcleos que forem regularizados, né, ou que forem empreendidos. A responsabilidade pelo lixo passa a ser desses condôminos. A manutenção da infraestrutura do condomínio não será de responsabilidade do poder público. Vale a pena frisar isso, porque a gente está tratando aqui de área particular. As ruas internas, as áreas internas dos condomínios, elas não são públicas. Então, a manutenção disso, por lei, também ela não pode ser feita pelo poder público. A concessão do alvará de construção nas áreas privativas das unidades autônomas fica condicionada à expedição do habite-se. O que significa isso? Eu aprovei o condomínio, determinei os lotes, e aí cada construção, cada ampliação, cada obra que eu for ter lá dentro, cada proprietário individualmente precisa aprovar um alvará, para a gente não perder o controle disso. Não é aprovado uma coisa e aquilo é congelado. Então, cada proprietário pode ampliar a sua residência, construir, modificar, desde que aprove o alvará. E, para isso, precisa ter o habite-se do condomínio. A infraestrutura do condomínio precisa estar pronta. Caso haja descaracterização do alvará de construção, aprovado junto ao município, por meio de parcelamento das áreas privativas, então não posso ter um lote e subdividir ele em outros lotes. Se eu tenho um lote mínimo, eu tenho que respeitar aquele lote mínimo. Eu não posso aprovar ali um lote de 1.000, depois dividir em 2 de 500, 4, 250. Né? Aprovado aquele lote, vai ficar aquele lote. Está sujeito às infrações e penalidades da legislação vigente. O habite-se do CIR, como que eu consigo o habite-se desse condomínio? Tá? O que ele fica condicionado? Conclusão e aceite das obras de infraestrutura. Assim como na zona urbana, eu não posso aprovar uma construção em algum lugar que não tem água, esgoto, energia elétrica. Né? Não posso fazer, não vai valer para o rural também. Apresentação da matrícula contendo a averbação dos termos de compromisso de restauração ecológica e da área de manejo. Então, o que significa isso? Eu aprovei o CIR, aprovei o alvará. Eu só consigo habite-se se naquela matrícula daquele condomínio tiver claro que há um comprometimento na restauração ecológica daquela área e também no gravado dentro daquela matrícula a área de manejo e reserva ambiental.
Então, ninguém consegue o habite-se se não cumprir, né, aquele plantio que eu falei, aquela recomposição florestal que está sendo determinada para aquela área. Apresentação do contrato de serviço, né, junto à empresa para coleta de resíduos, como eu falei, os condomínios têm que fazer essa gestão do lixo, e o atendimento de demais exigências que, porventura, tenham sido feitas ali dentro do alvará de construção. Então, aplica-se ao CIR o fator redutor previsto no artigo 19A da Lei Complementar 319, de 23 de maio de 17. O que significa o IPTU? O IPTU aqui ele tem um redutor, né? Então, a gente não vai cobrar, não é justo eu cobrar IPTU como se ele estivesse na zona urbana, sendo que eu não tenho proximidade com escola, com UBS, com creche, enfim. Então, há uma redução ali do IPTU para esses condomínios. Então, agora a gente vai começar a diferenciar o que é o condomínio novo e o que é a regularização de condomínio existente. Então, aqui no novo, a gleba mínima vai ter 50 mil metros quadrados e uma testada para via pública ali de 50 metros. Eu tenho uma área de manejo de reserva ambiental de 50%, então, quando eu for fazer um condomínio novo, metade dele se torna floresta. Transferência da ANRA para as unidades, ou seja, eu tenho lá aquela reserva, ela não precisa necessariamente estar numa área comum do condomínio, parte dela pode estar dentro do lote. Então, eu posso ter o meu lote lá de 5 mil metros, em que uma parte dele tem uma reserva florestal gravada. Então, é possível você compor esse projeto, você trazer para dentro do seu lote parte da reserva que vai estar gravada ali na matrícula, consequentemente na matrícula ali do seu lote. Então, as vias de circulação interna de veículos de 7 metros. Lembrando que na zona urbana a gente tem vias de 13 metros, né? Não faz sentido na zona rural, dentro de um condomínio, exigir a via de 13. Então, as vias são de 7 metros. E aí, para o parcelamento a regularizar, a gente falou aqui do novo. Então, como que fica o a regularizar, o existente que vai ser regularizado? Admitida a regularização dos parcelamentos comprovadamente existentes no perímetro rural do município, exceto na APA de São Francisco Xavier, como eu falei, já tem um plano de manejo próprio. A comprovação de existência do parcelamento está condicionada à ocupação de mais de 1/3 de seus lotes, então não posso ter um parcelamento novo com um monte de lote, né, sem estar construído, isso não vai ser caracterizado como condomínio de sítio de recreio. Eu preciso ter 1/3 dos lotes ocupados, e até a publicação do edital, que foi em 31/10/25, o que surgiu depois não vai ser abraçado por essa lei. Mínimo de 20% da área total da gleba para manejo de reserva ambiental, então no novo a gente tem 50%. No condomínio existente, que vai ser regularizado, é 20%, porque normalmente eles não têm área. Eles são núcleos pequenos que já estão delimitados, eles não têm área para fazer 50% de reserva. Tá? Então a reserva é de 20%. E a área de manejo de reserva poderá ser atendida nas áreas privativas das unidades. Então, como eu falei, eles não têm espaço, não tem área para plantio. Então, ela pode ser feita no lote sem que haja ali um limite. Lá a gente tem um limite de 40% no novo. Aqui a gente não tem limite. Eu posso ter uma área de reserva ali de 60%, 70% do meu lote. Tá, voltando a falar aqui do novo. Ao menos 80% da área da gleba deve estar contida na macrozona de potencial turístico. Por que isso? Porque a gente tem glebas enormes na zona rural, que elas vão estar parte na macrozona de potencial turístico, parte em outra macrozona. Então, não é justo eu não permitir que aquela parcela que esteja na macrozona de potencial turístico seja, né, objeto de uma aprovação. Então, pelo menos 80% tem que estar na macrozona de potencial turístico. É admitida a implantação de acesso a lagos e represas. Esse já é um regramento existente, né? A gente só está mantendo essa possibilidade, mas isso já é permitido por lei. E após a expedição do alvará, o interessado terá o prazo de 4 anos para a execução das obras de implantação do CIR, ou seja, eu fiz a aprovação, eu tenho 4 anos para implantar, senão eu perco aquele alvará que eu aprovei. Aí no a regularizar, tá? Agora a gente volta para o que vai ser regularizado, a gente está fazendo comparativos aqui. Então os interessados deverão ingressar com o processo administrativo no prazo de 2 anos após a publicação da lei. Então quando essa lei for publicada, eu tenho 2 anos para que esses condomínios que queiram se regularizar, eles entrem com o processo. Caso os adquirentes de lotes não constem como proprietários, eles vão constituir uma associação de moradores. O que acontece em muitos desses casos? As pessoas compraram lotes, às vezes enganadas, de golpistas, enfim, e elas não têm o título daquela terra, né, daquela compra. Então elas vão ter que formar uma associação que as represente legalmente perante o município para fazer essa aprovação. E o pedido de regularização deve ser assinado aí por 50% mais um dos proprietários. Eu tenho que a maioria tem que concordar com a regularização. Não dá para 1, 2 querer regularizar e todo mundo, né, paga esse preço. Voltando de novo para o condomínio novo.
As áreas privativas e unidades autônomas, residencial unifamiliar, vamos lá. Mínimo de 5.000 metros de área de terreno e mínimo de 30 de testado. Então, no novo, o lote mínimo ali vai ter 5.000 metros. Eu não vou conseguir fazer um lote menor que esse, no mínimo 5.000 metros quadrados, que é aquilo que o PDPA do Jaguari já, né, fala que é o que tem que ser feito ali naquela região. Recuo frontal e secundário de 5 metros, recuo lateral de fundos de 3 metros, um gabarito de 9 metros, a gente consegue fazer até 3 pavimentos com esse gabarito, e coeficiente de aproveitamento máximo de 0,2 e uma taxa de ocupação de 0,1. Eu consigo ali fazer 2 pavimentos, ocupando toda a taxa de ocupação, ou eu consigo fracionar ali, fazer 3 pavimentos, enfim, escalonar esse projeto. As áreas privativas, agora a gente está falando do arregularizar, tá? Somente para uso residencial também. Mínimo de 900 metros quadrados de área de terreno e 9 de testada, desde que a cota mínima a gente faça uma cota, uma média ali, o terreno tenha 1.000 metros quadrados. Tá? Então, no geral, 1.000 metros quadrados para o que a gente está regularizando e 5.000 metros quadrados para o novo. É admitido que até 15% das unidades autônomas do CIR tenham frente de terreno menor que 9 metros. A gente foi ver algumas desses núcleos e alguns lotes eles não têm a testada mínima. Então, se a gente não flexibilizar, a gente penaliza todo mundo, por causa, às vezes, de 1, 2 lotes. Então, há essa flexibilização para que mais conjuntos possam se regularizar. E admitidos ajustes nas unidades autônomas, ampliação e prolongamento das vias, para possibilitar o acesso a essas unidades. O que acontece? A gente tem um viário, às vezes, muito estrangulado. Então, a gente pode ali aumentar o viário, a gente pode aumentar a testada, a gente pode fazer alterações no desenho do que já é existente, do que está lá no chão, né, no projeto, para a gente viabilizar a regularização. Eu não preciso regularizar exatamente o que está lá, eu posso fazer ajustes. Se eu for regularizar exatamente o que está lá, eu não regularizo ninguém. Então, eu preciso ter ajuste no projeto ali para que todo mundo se enquadre dentro desse regramento. Então, a gente vai falar aqui do arregularizar, né? As áreas privativas das unidades autônomas são exclusivamente uso residencial unifamiliar. Edificações existentes, né, os núcleos ali que já têm residências, esses vão ser regularizados, elas ficam reconhecidas como regularmente existentes através da emissão de atestado de regularidade. Então, eu vou regularizar ali o condomínio, o lote, e também já regularizo junto a construção. Então, eu não regularizo só o condomínio e aí cada proprietário vai se virar com a sua construção. Não, quando eu regularizar, eu já regularizo tudo. E aí, a partir dali, né, cada ampliação, cada proprietário fica responsável pela sua aprovação junto à prefeitura. Observância das condições mínimas de segurança, salubridade, higiene, consonância com a legislação vigente, no que tange ali a localização, edificação não esteja situada em faixas não edificáveis, e o pagamento da taxa referente ao atestado de regularidade, né? A emissão do atestado ele tem uma taxa do município, então a taxa é cobrada para cada construção que vai ser regularizada, da mesma forma que é cobrada na zona urbana. Então, aqui a gente tem uma ideia, esse aqui é do novo projeto. Então, a gente tem um condomínio ali, você tem a estrada lá na frente, a faixa não edificável da estrada, e a gente tem ali o lote mínimo de 5.000 metros, né, o terreno com mínimo de 50.000 metros, é mais para a gente ver como que é possível fazer o desenho disso. Então, a gente tem ali em cada lote, a parte verdinha mais clara, seria a área útil de cada lote, onde eu vou poder edificar, fazer, né, o uso daquele espaço. E a parte verde, no fim, aquela ANRA PRIV, é a ANRA que a área de reserva que vai ser gravada dentro de cada lote. Então, é possível fazer um projeto viável, com um número bom de lotes, aqui a gente tem 31 lotes, né, dentro de uma área ali de 50.000 metros quadrados. Então, a gente fez uns estudos, esse projeto, os custos deles, eles param de pé. A mesma coisa, a mesma simulação aqui para o que vai ser regularizado. Então, ele pode, em todas as macrozonas rurais, a APA da Serra de Jambeiro, enfim, só não pode na APA de São Francisco. E eu consigo fazer ali a regularização com lotes mínimos de 900 metros, desde que, né, aquela soma lá, a média dos lotes de 1.000 metros quadrados. E também a gente fez os cálculos e para de pé, tá bom? Se alguém quiser ter uma ideia mais de custos depois, a gente pode colocar em contato com os técnicos para a gente mostrar os estudos. A gente simulou o custo de alguns núcleos irregulares e é possível fazer a regularização nesse formato aqui. Lembrando que quanto mais reserva, área de reserva ambiental, quanto mais floresta a gente tiver, menor vai ser o custo da contrapartida. Então, quanto mais floresta eu tiver dentro do projeto, menor vai ser a contrapartida paga pela outorga onerosa.
Então, a aprovação do alvará, aqui a gente está falando do novo, a aprovação do alvará de construção do CIR está condicionada ao pagamento da contrapartida financeira, né, que basicamente ali a contrapartida, o CPS, referente à implantação do CIR, transformação do solo rural em bolsão urbano. Essa contrapartida é em razão dessa transformação. A área do terreno, a área da gleba do CIR em metros quadrados, então a gente tem a área do terreno, menos a reserva legal. E é isso que vai ser multiplicado ali pelo FESP, para a gente chegar nesse valor final. Então, quanto mais a área de reserva eu tiver, menor vai ser o valor que eu vou multiplicar pelo FESP ali para chegar na conta final. Então, é interessante aqui que os novos condomínios e os que vão ser regularizados, eles tenham reserva de floresta maior. Então, a contrapartida, né, nos parcelamentos a regularizar, ela é prestada pelo beneficiário, referente à transformação do solo urbano, o pagamento é recolhido em momentos distintos. Tá? Diferente do novo, que é recolhido ali na aprovação do alvará, o a regularizar você tem um modelo ali que você consegue parcelar isso de certa maneira. Então, na primeira análise ali, você paga uma parte desse valor, vou só passar aqui. Né? Aí depois, até a aprovação final, você consegue dividir isso em 20 parcelas, e quando ele receber a aprovação final, você vai pagar só a diferença. Então, da primeira análise, você começa a fazer esse pagamento parcelado, e quando ele for aprovado, se ele for aprovado depois das 20 parcelas, você não vai ter nada a pagar, e se ele for aprovado antes das 20 parcelas, você vai ter essa diferença de custo do que foi, né, do que já foi pago. Aqui a tabela é o anexo 1 da lei, né, então a gente incluiu ali o condomínio de sítio de recreio, ele está sim ali nas macrozonas em que ele é possível, e a gente fez um ajuste aqui, na exploração mineral da zona rural. Né? A zona rural permite a exploração de cascalho e saibro, e não estava brita aqui no texto, né? E também das usinas de asfalto. O que acontece hoje? Eu produzo brita na zona rural, por óbvio, eu não produzo brita na zona urbana. Então, eu produzo brita na zona rural, eu tenho que trazer a brita para a zona urbana para fazer o asfalto para dar o destino. Né? E agora que a gente tem a possibilidade de fazer o asfalto já na zona rural e depois mandar ele para o destino. Então, é uma maneira ali de eu não precisar fazer a usina na zona urbana e a exploração da brita na zona rural. Bom, é isso. Acho que eu estou de mal com esse microfone aqui. Então, acho que se alguém tiver alguma dúvida, a gente, na hora das perguntas ali, eu tento responder para vocês aí. Tá bom? Obrigado. Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos. Esclarecemos que, conforme ato da mesa número 3 de 2026, cada manifestante terá até 3 minutos para se manifestar. Chamamos para iniciar a senhora Adriana Borgo. Na sequência, será o senhor Mauro Bento Suzuki. É na mesa. Boa noite. Agora já foi. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui, em nome do Peixe Dourados, estamos muito felizes de estarmos aqui hoje. Esse projeto de regularização que veio do prefeito Anderson e com o apoio da Câmara, com certeza, vai tirar dos nossos corações uma grande aflição, né? De todos os dias, há mais de 30 anos, corrermos o risco de termos nossas casas derrubadas. Então, vocês não sabem o impacto que vocês estão causando positivamente nas nossas vidas. Muito obrigada. Analisando o nosso projeto, tem algumas coisas que eu já protocolei, mas que eu gostaria de pontuar aqui. O primeiro item é sobre a outorga do valor real. Eu estou muito preocupada com isso, eu gostaria que fosse bem claro no decreto especificado. Hoje, nossa outorga, o valor de metro quadrado é R$ 38,00. Um terreno de 2.000 metros daria mais ou menos aí R$ 77.000. E, então, como nós temos muita área de compensação, a gente já conversou sobre isso, né, Paulo? Qual vai ser o valor que vai ser pago pelo nosso metro quadrado? Vai ser equivalente? Se é 38 de mata que nós vamos oferecer, vai ser descontado 38? Precisa ficar claro isso que nós não temos. Outra coisa, sobre a compensação ambiental, sobre o domínio da área. Como é um condomínio particular, então, toda a infra será por nossa conta. Mas, como nós estamos pagando em outorga,
e não como um TAC, que seria um termo de ajuste de conduta, essa área ela vai ser cuidada por nós e ninguém mais entra nessa área, a prefeitura depois constrói alguma coisa lá, precisa da área, enfim, é isso que nós precisamos de segurança. O direito de construir. Nós temos lá 13 casas, por exemplo, e temos 6 terrenos que não construíram, porque quando foi embargado, eles pararam de construir. Eles vão ter direito à construção disso, dessas casas? É a nossa pergunta também. Sobre a documentação, que a gente está batendo muito forte nisso, nós queremos regularizar a associação de moradores, mas por sermos irregulares não podemos. O senhor nos apoiarão nisso, darão algum documento para que a gente possa ingressar no cartório, ou comunicarão que nós estamos em processo de regularização? E sobre a viabilidade de vocês nos ajudarem, se vai ter alguma empresa que a prefeitura vai indicar para a infra, que a gente sabe que não é uma coisa tão fácil assim, né? Como vai ser isso? A gente vai poder fazer uma parceria, enfim. E eu gostaria de pedir que vocês nos ouvissem quando forem em qualquer situação, porque quem sabe da nossa área é nós, e a gente quer muito contribuir. Muito obrigada, vocês estão realmente no caminho certo, não só de regularizar, mas de dar para a gente, as nossas casas, tirar o temor que a gente tem tido todos esses anos. Muito obrigada. Chamamos o senhor Mauro Bento Suzuki. E, na sequência, será o senhor José Carlos da Silva. Boa noite a todos. Muito obrigado à Nobre Casa, sensível ao problema da população e dos habitantes da zona rural de São José. E a única coisa, assim, a colocação que eu gostaria de fazer é que ficou, em tudo que foi explicado pelo amigo aqui, representante da prefeitura, o destino a ser dado às áreas de preservação. Ele elenca quantidade, por área, quantos metros, mas qual a finalidade? Porque fica vago na lei o destino efetivo, além da preservação e preservar a mata, mas o que nos garante que, uma vez essas terras aqui, nós teremos a posse, porém a propriedade, pelo que a lei deixa claro, fica sendo da prefeitura, do poder público, né? Então, nada impede que o executivo possa, no decorrer ou futuramente, possa fazer algum uso de algum equipamento público inserido nessas áreas, porque para o poder público ele se exime de prestar serviço, né? O que é razoável, uma vez que a porteira, a manutenção da via pública até a entrada da porteira do condomínio é garantida pelo município. Porém, o destino dado a essas áreas de preservação ficou um tanto quanto vago. Então, eu gostaria que a Nobre Casa, que foi muito sensível ao nosso problema, no qual todos nós aqui, e todos os núcleos aqui, são muito gratos, mas, porém, precisa ficar mais objetivo o destino que será dado a essas terras que vão ser preservadas. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado à casa, muito obrigado a todos. Chamamos o senhor José Carlos da Silva. E, na sequência, será a senhora Cláudia Vanessa Lopes. Boa noite a todos. Agradeço ao presidente desta casa, aos vereadores, às comissões, pela condução e análise desse projeto. Cumprimento também o prefeito Anderson Farias e o secretário Marcelo Manara pelo trabalho realizado. São José dos Campos vem se destacando na área de sustentabilidade urbana com reconhecimento internacional importante, mostrando que é possível crescer com responsabilidade e planejamento. Esse projeto vai nessa mesma direção, ao enfrentar o desafio da regularização de áreas já consolidadas, buscando equilibrar preservação ambiental e realidade social. A nova lei do CIR traz um avanço importante ao permitir reconhecimento da regularidade dessas áreas, gerando mais segurança jurídica para as famílias. Nossa comunidade está pronta para aderir e cumprir as regras. Queremos participar, investir e contribuir para que esse processo funcione na prática. Mas é importante destacar um ponto. Existem situações reais, consolidadas e de boa-fé, que também precisam ser consideradas na aplicação da lei, porque soluções que ignoram a realidade acabam gerando mais perdas do que benefícios. Regularizar, quando possível, é a melhor solução para todos. Por isso, confiamos que a aplicação nesta lei será feita com sensibilidade e equilíbrio, com a atenção desta casa nesse processo, para que esses casos também possam ser contemplados. Agradeço a todos. Muito obrigado.
Registramos e agradecemos a presença também da senhora Marielle Chaves, representando o vereador Carlos Abrantes. Na sequência, chamamos a senhora Cláudia Vanessa. Após, será o senhor Lincoln Delgado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou advogada, inclusive da maioria dos núcleos que foram elencados ali, né? E eu acho que essa casa já nos conhece, porque eu comecei a luta em 2013. Não existia REURB, né? Então, nós fizemos parte do plano diretor da cidade. Nós fizemos parte do plano diretor da cidade em 2016, para entrar no plano diretor da cidade, essa legislação que possibilitasse regularizar os núcleos que já estavam na área rural, porque não existia lei para isso. Nós fizemos, inclusive, para levar água para esses bairros irregulares, que é um direito, né, um direito básico da população, porque hoje ainda existe esse TAC que proíbe levar água para as pessoas tomam água contaminada, eu sei que tomam água contaminada em muitos núcleos, como é o do Sapê, Recanto dos Tamoios, enfim, posso elencar para você mais de 5, que até hoje não baixou esse TAC para levar água, né, mesmo eles querendo, eles pagando para levar, não se pode fazer isso, né? E nós apresentamos essa legislação de chácaras na Conferência das Cidades para levar para Brasília, que foi a conferência em Brasília no mês passado, que nós fomos para Brasília levar essa legislação. Agora, 3 pontos que não ficaram claros. A questão do domínio da área, né, de preservação. A segunda questão, o dinheiro que vai ser arrecadado contra contrapartida tem que ser voltado para a regularização fundiária, tá? Não só colocar como habitação, mas sim para colocar infraestrutura, pelo menos naqueles que vão fazer REURB-S, porque nós não temos caixa na cidade. Eu sei porque eu faço parte do Conselho de Orçamento, então a gente fica de olho no caixa da cidade. Então, é uma das coisas também que tem que ser voltada. A contrapartida tem que ser voltada para colocar infraestrutura, pelo menos para a REURB-S. Né? E a terceira é a alíquota. 0,25% pode parecer pouco na UFESP, mas se você multiplica pela área de regularização, que os núcleos que a gente representa não é pouco, é mais de 300, né, 1.000 metros quadrados, muitas vezes, isso fica muito oneroso também. Eu acho que isso também tem que ser revisto, pelo menos a alíquota de 0,25% menor. Tá bom? Obrigada. Chamamos o senhor Lincoln Delgado. E, na sequência, será o senhor Osmar Rodrigues. Está funcionando aqui também? Tá. Boa noite a todos, vereadores, membros da Prefeitura e demais munícipes. A gente esgotou bastante esse assunto nas audiências, né, que o Executivo fez, mas é sempre importante também a Câmara ouvir a população, ouvir as reivindicações, então, parabenizar aqui a Casa do Povo aí por mais essa oportunidade. Eu queria só pontuar alguns detalhes que eu acho positivo da lei, principalmente na questão ambiental. É importante eu passar esse recado. Nos novos sítios que serão permitidos, se coloca ali uma reserva legal de 50%. Veja, hoje, se eu quiser atender o módulo mínimo rural, e 12 hectares, por exemplo, que dariam 6 sítios, eu não preciso ter um único metro quadrado de reserva legal, né? Se eu não tenho uma mata na propriedade, aquilo fica daquele jeito e ponto final. Quando a lei impõe aí 50% de reserva legal nesses novos condomínios. É um ganho ambiental, sem dúvida alguma, né? E nos novos, melhor dizendo, nos que serão regularizados, também esses 20%, muitas vezes ele não seria colocado, como eu disse, num sítio até 12 hectares, e ele vai ter essa reserva. Mais do que isso, como a Prefeitura quer uma baixa densidade, a população, para pagar menos, quer dizer, priorizará, então, a preservação e o aumento da reserva. Quanto mais reserva eu tenho, menos os custos da implantação disso, então. Então, eu diria que, ambientalmente, é extremamente positivo. E mais do que isso, né, quer dizer, uma cidade pujante como a nossa não poderia deixar de entender que essa zona rural-urbana, e muitos desses núcleos, você chega em 15 minutos, quando muito 20 minutos, com uma internet boa, as pessoas procuraram, principalmente pós-pandemia,
a ficarem num lugar onde ele pode contemplar, onde ele pode ter um pedaço da natureza, onde ele possa ter um sossego que ele não conseguia, principalmente nesse pós-pandemia, né? Então, não tem como fugir disso. O último plano diretor não se atentou a essa questão, mas a prefeitura agora vem corrigir um problema que aconteceu, né? A lei de regularização fundiária não atende esses munícipes, é importante que esses munícipes sejam contemplados e sejam cidadãos de primeira linha, como todo joseense merece. Então, só queria pontuar esses aspectos e parabenizar aí pela iniciativa de ouvir o povo. Valeu, obrigado. Registramos e agradecemos a presença do vereador Sidney Campos. Chamamos agora o senhor Osmar Rodrigues e, na sequência, será o senhor Gilson Machado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Pessoal, eu moro num bairro que ele existe há 70 anos e lá, até hoje, água de esgoto correndo a céu aberto. Então, a gente vê umas leis sendo feitas aí, passando por cima de tudo isso, né? Fazendo leis novas de sítio de recreio, que é para beneficiar o setor imobiliário. Vocês vão tomar uma canetada e, no final, vocês vão sentir o gosto amargo. Que isso é para beneficiar rico. Eu não sei se aqui tem rico, né? Se tiver alguém que é rico que tem, eleve aí, ó. Mas se tiver gente rico aqui, vocês podem aceitar. Mas, coitado daqueles lenhadores que tem lá, que moram nesse sítio de recreio. Vão sofrer. Vão pagar toda essa infraestrutura. Então, eu vejo isso aí um tapa na cara da população. A prefeitura, ela não dá nada de graça. Viu, Sena? Você, principalmente. Nós moramos num bairro horrível, cara. E eu venho lutando lá naquela região. Para não fugir, gente, isso aí é para fortalecer setor imobiliário, preste atenção, setor imobiliário e a lei 651, para derrubar a casa de vocês lá. Então, acordem enquanto é tempo, porque nós não somos bobos. Gente, nós estamos vivendo numa cidade que se diz rica, inteligente, e eu estou aí com devolutiva do senhor, do setor regularização, Rafael, do setor regularização fundiária, desde 2023. Claro, ele chegou depois, mas lá com o Ricardo Brum. Até hoje não regularizaram o meu bairro. E vem com essa chacota para o meu lado. Aqui não tem besta e bobo não, viu, ô Rafael? Então, a gente está aqui para falar para vocês que o meu sentimento de ver essas coisas empurradas de goela abaixo na população é uma vergonha. A prefeitura deveria ser mais clara com a população, ser mais honesta e acolher a população das periferias com clareza e educação. É uma baixaria essa prefeitura. Eu não vou me calar. E vocês podem ter certeza, viu, Roberto Elé? Você mora lá, você vê como a gente é tratado. E vamos trabalhar mais para aquela nossa região. Muito obrigado. Chamamos o senhor Gilson Machado. Na sequência, será a senhora Ângela Aparecida. Boa noite a todos e a todas aí, presidente da nossa Casa aqui de Leis, né? O que deixa eu um pouco angustiado aqui, algumas falas que foi falado, 30 anos, 40 anos, e aqui se promove um projeto, e dá ênfase ao projeto. E o que está em conflito com a ocupação e a moradia, não dá a devida atenção, né? Não somos contra o crescimento da cidade, nada, a gente sabe que a cidade ela tem uma restrição urbana muito restrita, tá? E se esse projeto passar aqui, com certeza a gente vai entrar na justiça para que ele não venha, porque hoje a SP50 ela está fora do roteiro da cidade. As outras rodovias estaduais foi contemplada a municipalização. E como que vocês querem adensar a região norte se o que está lá com conflito vocês não resolvem? Principalmente a questão de chegar e sair de lá. É área privada, particular, né? Mas só que a pessoa vai ter que entrar na SP50 e até para sua chácara de recreio, né? E aí, como é que fica? Né? A SP50 comporta? Outra questão que eu faço para o município aqui, será que a prefeitura tem capacidade e condições desse projeto aí? Se não está cuidando nem dos loteamentos irregulares e clandestinos. E eu sou prova de que a gente teve que ingressar na justiça, ficar 5 anos, estamos sofrendo até hoje opressão de quem está no poder, e o juiz dá o direito à regularização.
E o bairro tem mais de 30 anos. Agora eu falo para vocês aqui, quem concorda e quem discorda. A prefeitura, ela está cuidando bem da cidade hoje? A zeladoria da cidade é boa? É perfeita? E vocês acham que tem capacidade da prefeitura apresentar esse projeto aí e tocar adiante, e ela vai dar conta do recado? Fica uma pergunta aqui. E eu deixo para vocês aqui, dia 25, nessa casa aqui, nós vamos promover o Fórum de Regulação Fundiária. E eu estou convidando cada um de vocês e autoridades para estar aqui. Porque nós vamos trazer aqui uma lei federal de uso e ocupação de solo para favorecer as pessoas mais pobres. Essa cidade rica, ela tem que promover reserva de terra social. Cadê a reserva de terra social nesse projeto? Por que aqui não tem? O que vocês vão fazer com os pobres? Vai empurrar para a vala? Vai enterrar todo mundo? Como vocês estão querendo enterrar o Carindu hoje? O Freitas, o Buquirinho, o Taquari, o Costinha, o Majestic? É isso que vocês querem promover na cidade? Eu deixo isso aqui para vocês refletirem, levar para cá de vocês e pensar muito bem. Olha, dá uma olhada para a cidade. 10 segundos para concluir. Ela está bonita? Ela tá limpa? Ela está organizada? Tem lugar que enche de água hoje, que nunca encheu, gente. Um pouco. Cadê o som? Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa aqui, na pessoa do senhor presidente, que faz o seu papel muito bem, né? Que não é favor, é obrigação, então está cumprindo direitinho. Espero poder fazer a réplica depois. Sabe, presidente, eu venho aqui sempre, né? O senhor me vê aqui com essa questão, falando da regulação fundiária dos loteamentos urbanos. E quero lamentar, né, que o senhor escolheu colocar esse projeto aqui para votar, poderia ter esse papel de cobrar da prefeitura, cadê a discussão para a regularização dos 200 lotes irregulares, e os clandestinos também, né, que estão nessa cidade, não acontece, principalmente lá no lado seu, na Zona Leste, né, porque agora vai começar a regularizar lá na Zona Norte, que é os de sacras de recreio. Mas e os 200, presidente? Vai continuar empurrando isso? Poxa vida, esse projeto é horrível, né? As pessoas estão aqui, estão achando bom, mas daqui a alguns anos estaremos aqui vendo eles reclamando. O senhor sabe disso. Tem coisas aí muito ruins nesse projeto, eu não vou discutir, porque eu acho que ele é inconstitucional, ele é discriminatório, racista, porque não inclui a todos. Poderia ser 2 projetos, está certo, 2 projetos, chácaras de recreio e os loteamentos irregulares, presidente. Não há condições da gente continuar assim. O senhor viu o Osmar falando aqui como está horrível. Agora mesmo roubaram a fiação de um loteamento lá, como que as pessoas vão chegar em casa? Cachorro solto matando gente. E, olha, tem um grupo lá dos moradores, estão reclamando disso há meses. Está falando, fala para vereador, fala no 56, ninguém dá bola para nós. Agora, imagina vocês lá dentro do loteamento, sem ninguém para cuidar. Vocês prestaram atenção que infraestrutura é toda de vocês. Caríssima. Cara, muito cara. E eu quero ainda saber, quem que vai dar autorização ambiental para essas pessoas? Porque o senhor sabe que a gente fica de olho e nós vamos questionar. Portanto, presidente, o senhor ainda tem tempo, né? O senhor está aqui, ainda falta mais 2 anos, faz a coisa direito, né? Faz certo. O orçamento para loteamentos regulares, para começar a regularização fundiária, 4%, presidente, que vergonha! Nossa, eu estou envergonhada. Eu espero que o senhor melhore, tá? O senhor está indo no caminho certo, faz audiência pública, a gente não tem que ir na justiça reclamar do papel da Câmara, que é ouvir a população, mas vamos melhorar, colocar dinheiro, porque nossa casa tem dinheiro. Então, se
Só para deixar claro aqui que a audiência pública, o presidente está aqui para ouvir vocês e está acatando a opinião de vocês. O presidente aqui não pode mandar regularizar bairro, ele não pode mandar prender ninguém, nem soltar ninguém. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a prefeitura para ter um debate, para a gente ouvir vocês, para ver se pode fazer a emenda, para ver se pode melhorar o projeto. Então, o presidente não está aqui para ser julgado, eu estou aqui conduzindo a sessão. Obrigado, viu? Chamamos agora o senhor José Moraes Barbosa e, na sequência, será o vereador Anderson Senna. Primeiro vai ser. Na sequência. Boa noite. Eu me chamo Moraes, faço parte da Frente de Defesa do Direito da Cidade, Desperta São José. Eu sou ambientalista e eu tenho uma preocupação com relação a esse projeto. Quem está licenciando esse projeto? Porque, afinal de contas, eu tenho a impressão que ali, evidentemente, é uma APP. Então, é preciso ter um licenciamento ambiental. Quem está fazendo isso é a CETESB, é a Agência Ambiental do Vale do Paraíba, não é? Enfim, existem esses estudos, eu gostaria de ter acesso, né? Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo as mudanças climáticas e eventos extremos, e eu creio que toda e qualquer mudança que houver na cidade de São José dos Campos deve priorizar a questão das mudanças climáticas e dos eventos extremos. Nós somos testemunhas oculares do que vem acontecendo, não apenas em São José dos Campos, mas por todas as cidades do Vale do Paraíba, resultante justamente das mudanças climáticas e eventos extremos. Então, isso é um fato, eu gostaria de saber, porque, afinal de contas, né, vai aumentar o número de automóveis circulando por aquela região, vai aumentar a poluição daquela região, né? Há que se levar em consideração também que, como foi dito aqui anteriormente, a cidade tem sofrido as consequências das chuvas e muitos bairros das diversas regiões da cidade ficam, naturalmente, em condições degradantes, né? E quem mais sofre com isso é a população mais carente. Então, um projeto como esse, por exemplo, está em concordância com o estudo de macrodenagem do município. Isso foi avaliado, né? E eu também gostaria de saber até que ponto, efetivamente, um projeto de exceção como esse não compromete os 224 assentamentos informais que há em São José dos Campos. Por que esse tratamento de excelência para alguns, sendo que uma grande parcela da população que reside em bairros chamados irregulares não estão tendo essa oportunidade? Então, eu verifico que esse é um projeto que reproduz a desigualdade, a exclusão. E uma cidade tão rica como essa, como foi dito aqui, eu não sei se os senhores sabem, mas o PIB de São José dos Campos é de 61 bilhões de reais. O orçamento dessa cidade é de quase 6 bilhões de reais. E aí eu fico observando aqui algumas pessoas fazendo aqui, né, um enaltecimento da iniciativa da prefeitura, sendo que essas pessoas haverão de pagar aquilo que já foi pago. Quer dizer, é um negócio assim que não dá para a gente admitir, não é? Então, eu gostaria de fazer esse apelo à prefeitura, né, para que ela tratasse todos tal qualmente como merecem. Todos nós somos cidadãos, e não me parece que isso está acontecendo. Obrigado. Boa noite a todos. Presidente, primeiro estou feliz de poder estar no meu primeiro mandato como vereador nessa casa aqui e a gente promover audiências públicas como essa e ouvir as pessoas, né? Há tempo já que a prefeitura vem impondo as suas vontades e a população fica sem voz, não tem como ecoar essas demandas. Então, hoje a gente está aqui com os moradores, cada um indo ao microfone, externando ali o seu sentimento, aonde dói, aonde sangra, e a gente sabe que é importante que a prefeitura ouçam essas pessoas, né? A gente tem ouvido aqui muitos moradores que procurem, inclusive, o departamento da prefeitura e não conseguem falar. Então, se vocês não ouvem a população, vocês não vão acertar na redação que, de fato, atenda os anseios, né, desses moradores que querem a regularização dos sítios de recreio.
como bem dito ali, não tem que parabenizar a prefeitura por essa iniciativa, é obrigação dela, né, é propor essa legislação para poder acolher e regularizar vocês. Agora, um cálculo base aqui, a prefeitura, os moradores aqui, por unidade construída que nós temos lá, que são 13, cada um vai ter que desembolsar R$76 mil. E se você for visitar cada casa que está construída nesse empreendimento hoje, é nítido e visual que essas pessoas não terão condições de fazer esse pagamento, né, de regularizar, embora a legislação prevê o parcelamento, ela prevê, eu não sei se vai prever empréstimo para que essas pessoas pagam essa conta, mas é inevitável que a redação dessa legislação não está de acordo com que as pessoas que estão aqui hoje pleiteando, não está de acordo. Então, qual que é a minha sugestão, enquanto vereadores dessa casa? Que a prefeitura retire esse projeto, né? A gente possa, de fato, fazer a continuidade de outros encontros de consulta pública, de audiência pública, que, de fato, tenha efetividade na legislação, porque hoje nós estamos fazendo uma audiência pública aqui meramente para fins judiciais, mas tudo que nós colocarmos aqui não vai mudar nada. Ninguém vai acrescentar nada e ninguém vai tirar nada. Está do jeito que está, é assim que vai ficar. Posso estar enganado aqui, a prefeitura pode esclarecer, não vou direcionar a fala aos vereadores, que hoje a gente está aqui para ouvir a prefeitura e a população, mas é importante a gente ouvir a prefeitura, se de fato o que já foi discutido e o que está sendo discutido hoje vai ter tempo de emenda, se vai ter um substitutivo que vai implementar essas sugestões que a população está trazendo aqui hoje. Então, acho que a prefeitura também pode facilitar no esclarecimento da legislação. Muitos aqui têm dúvidas, né, simples, ou interpretação da própria legislação, que às vezes fica difícil de entendimento de um leigo, de uma população comum. Então, aos moradores que estão aqui, conte com o meu trabalho aqui na casa, estou aqui realmente para poder ouvir vocês e externar aquilo que vocês estão aqui hoje, porém, a audiência pública aqui hoje nada tira e nada acrescenta, a não ser que a prefeitura retire o projeto e a gente discuta um substitutivo aí de fato que possa amparar o que vocês estão aqui. Do mais, o que a gente está falando aqui, nada muda, nada tira e nada se coloca. Então a gente pede à prefeitura que retire esse projeto e a gente de fato, junto com os vereadores dessa casa, possa de fato propor um substitutivo que possa ser mais seguro, que a população tenha a segurança jurídica para a gente poder, de fato, aprovar por unanimidade nessa casa. Só para finalizar, eu votei contra o IPTU, votei contra a taxa de lixo, a taxa de iluminação, a taxa de segurança pública. Então, nós temos dinheiro em caixa. E aí, a prefeitura cobra e não dá para vocês a segurança que vocês precisam. Obrigado, presidente. Chamamos agora o senhor Marco Carvalho. Na sequência, será o vereador Lino Bispo. Boa noite a todos. Meu nome é Marco Carvalho, eu estou representando aqui a Comissão Justiça e Paz da CNBB do Sul 1. E a grande preocupação, senhor presidente, boa noite, a grande preocupação é o seguinte: esse projeto para a CNBB, ele tem cara de leão, cauda de leão, boca de leão, mas a prefeitura diz que não é leão. Muito embora ele ruja como um leão. Eu acho que todos são solidários a todas as pessoas que querem ver, a todas as pequenas pessoas, aos pobres, que querem ver o seu bem regularizado. Não é disso que se trata. Agora, vocês viram, ó, olha a taxa de quem vai regularizar o seu bem. Foi falado aí que a pessoa não tem como pagar isso. Mas eu vi aqui na apresentação, quem tem dinheiro para pôr um deck lá, acredito que não sejam vocês, né? Decks, esse cara vai ter como regularizar. Outra questão, o licenciamento ambiental que o Moraes trouxe aqui. Eu acho que a população, senhor presidente, tem direito de ver esses estudos, né? É uma preocupação grande, né? Acho que São José, com 5 bilhões de orçamento, e eu não sei quanto ela destina, deve ser muito pouco para a proteção ambiental, e pior, né?
para a regularização dos lotes das pessoas pobres. A CNBB está com uma discussão sobre moradia esse ano. Então, é claro que uma cidade que tem quase 6 bilhões de orçamento, dizer que não tem dinheiro para regularizar os lotes das pessoas pobres, de todas as pessoas, esse é um absurdo, né? E, senhor presidente, eu acho que quando o senhor ouve uma crítica, não é que o senhor está em julgamento, é que o homem público tem que se habituar a ouvir críticas, né? Claro que a gente elogia pela audiência pública, mas foi dito pelo próprio vereador aí que me sucedeu, que eu também não conheço, que a audiência seria mais efetiva se a população pudesse intervir naquilo que vai ser aprovado, né? Porque se não se legisla para o povo, senhor presidente, se legisla para quem, né? E a gente tem visto que a legislação de São José aqui tem protegido, salve o lobby que eu vi aqui de outras vezes, muito os empreendedores imobiliários. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho criminoso... 10 segundos para concluir. O vereador teve mais um pouquinho, né, uma questão de isonomia, eu vou concluir. O que eu acho criminoso é que vocês que... Vereador Lino Bispo, na sequência, dá ao senhor Guilherme de Oliveira. Boa noite a todos, senhores e senhoras. A gente abriu essa audiência ouvindo o povo e veio aqui moradores aí do condomínio Peixe Dourado, e que falou muito bem sobre a questão do projeto, não é? A gente deveria entender o seguinte, que esse projeto, quando a gente quer falar do lado social das coisas, a gente não fala em sítio de recreio de 5 mil metros, né? Quem vai adquirir uma área dessa totalidade não é a pessoa de classe baixa. A pessoa de classe baixa está numa outra situação na nossa cidade, que é as áreas irregulares, não é? E que a gente tem e que devemos avançar na regularização. Esse projeto, quando ele trata de 900 metros, a gente está falando aqui de regularização de Sapê, de Capuava e outros bairros, já que existe como pequenas chácaras, não é? E eu até acho que nós deveríamos avançar até um pouco mais com relação, eu não diria sítio de recreio, porque sítio é uma coisa muito grande. Chácara de recreio. Acho que até deveria cair de 5 para 3. Quem sabe aqui, 30 de testada, para dar 3 tem que ter 100 de fundo. Ninguém sai da cidade para ir para uma área rural, que torna-se uma área ali urbana, para trabalhar, para plantar grandes plantações. Ele sai para ele viver uma vida diferente, uma vida de campo quase, ali numa chácara menor. E aqui, se a prefeitura estivesse, na minha opinião, querendo proteger, não é, o grande, ela não perderia 50% de reserva. Não é? Eu acho que a gente tem que olhar essa questão ambiental de uma forma mais ampla também. Não é? Então, quero dizer aqui o seguinte, que nós estamos avançando, acho que a Prefeitura de São José está de parabéns. Como diz assim, tem que fazer? Não, tem muitas prefeituras que não fazem. Inúmeras a gente conhece. Então, São José está dando esse passo. E eu até falei para um morador aqui, ele tem 6 mil metros. Acho que a prefeitura pode, lá já é existente, a prefeitura pode autorizar ele fazer 2 chácaras de 3, por que não? Não é? Então, eu acho que é a gente estar aí legislando para uma população que quer sair de uma área urbana para ter uma vida mais sossegada lá, e vai ter que pagar, não tem como. Como é que o cidadão urbano aqui paga e o cara está lá não paga? Porque nós pagamos IPTU, nós pagamos taxa de lixo, por que lá tem que ser de graça? Não tem como. 10 aí segundos a conta para não fecha, concluir. não é? Então, concluindo, dizer que
Tem alguma coisa para ajustar? Vamos tentar ajustar o que é preciso, não é? São informações importantes e decisões maiores. Chamamos o senhor Guilherme Oliveira. Boa noite a todos, boa noite, diretora, mesa diretora. Eu faço parte de um loteamento, um núcleo que eu vi aqui que tem núcleos que são bem mais antigos, né, 70 anos, 30 anos, mas ele é um núcleo um pouco mais novo, deve ter 10 anos ou menos. E aí eu gostaria de perguntar se a prefeitura ela tem um levantamento desses núcleos já existentes, quais que poderão participar desse projeto de lei, levando em consideração aquela parte de que tem que ter pelo menos 50% do núcleo já com construções existentes, já com unifamiliar ali. Então, eu gostaria de saber se a prefeitura já tem esse dado e se tem como a gente acessar essa informação de quais são os núcleos já existentes, núcleos menores que poderão ser enquadrados nessa nova lei aí. O nosso núcleo lá, ele, como eu falei, ele é um núcleo mais novo, mas a gente teve recentemente uma casa que foi demolida de forma irregular, sem um mandato de demolição, então aí o pessoal fica com medo de construir porque não tem um respaldo jurídico ali. Então, é um núcleo que a gente está bem apreensivo do futuro dele. Agradeço a todos, muito obrigado. Chamamos para finalizar a senhora Mariellen Chaves. Boa noite, senhores e senhoras, a mesa diretora também. Eu estou aqui representando o vereador Carlos Abranches, que não pôde estar presente, mas achou de grande importância estas palavras. O projeto que trata da criação da mobilidade de condomínio de sítio de recreio em São José dos Campos traz uma discussão importante sobre o futuro das áreas rurais do nosso município. É compreensível e legítima a intenção de organizar e regularizar as situações já existentes. Em muitas regiões rurais, há parcelamentos consolidados que precisam de regras claras e segurança jurídica para seus moradores. Entretanto, ao analisarmos o projeto com atenção, percebemos que ele também abre espaço para algo que merece reflexão: a possibilidade de implantação de novos empreendimentos imobiliários em áreas rurais. O território rural do município cumpre funções ambientais fundamentais. É necessária, nessas áreas que estão localizadas também, os mananciais importantes e fragmentos de vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica e paisagens naturais que fazem parte da identidade ambiental de São José dos Campos. Quando se permite a expansão de empreendimentos residenciais em áreas rurais, mesmo com baixa densidade, existe o risco de desencadear um processo de urbanização dispersa, que gradualmente se transforma num território rural em uma extensão de área urbana. Esse tipo de ocupação pode provocar fragmentação de áreas naturais, pressão sobre recursos hídricos e aumento do tráfego em estradas rurais ao longo do tempo, e uma mudança significativa na paisagem e na dinâmica dessas regiões. Por essa razão, é fundamental que a legislação venha tratar desse tema e incorpore salvaguardas ambientais bastante claras, entre medidas que possam contribuir para o aprimoramento do projeto. Estão aqui algumas sugestões: garantir a proteção integral das áreas de mananciais e fragmentos da Mata Atlântica nativa, exigir avaliação ambiental específica para novos empreendimentos, submeter esses projetos à análise do Conselho Municipal do Meio Ambiente e destinar parte dos recursos de outorga onerosa para fortalecer a fiscalização ambiental de proteção dos parques e unidades de conservação do município. Essas medidas não impedem o desenvolvimento, mas ajudam na regularização das situações existentes. O desafio que nós temos aqui é de encontrar o equilíbrio ordenado territorial e preservação ambiental, garantindo que as decisões tomadas hoje
não comprometam a qualidade ambiental e a paisagem do município futuro. São José dos Campos possui um patrimônio natural 10 segundos valioso para concluir. que precisa ser protegido para as próximas gerações. Qualquer caminho serve para quem não sabe aonde quer chegar, mas para quem sabe onde... Não havendo mais inscritos, ouviremos agora as considerações finais do senhor Paulo Henrique Caon, diretor de Planejamento Urbano. Eu vou tentar fazer as respostas aqui sem, de modo geral, sem nominar as pessoas. Eu não sou manário, eu sou técnico, às vezes a minha diplomacia tá enferrujada. Então, eu vou tentar responder da forma mais técnica possível, tá bom? Então, assim, a outorga onerosa de alteração de uso. Ali foi questionado o Manara teve um compromisso no Rio de Janeiro, infelizmente não pôde participar. Eu vou continuar as respostas aqui, tá bom? Então, a gente... Continua? Bom, gente, peço a vocês deixar aqui, porque tem muita gente querendo a resposta. Que foi... Então... Bom, falando aqui da ANRA, né, da reserva legal, ela passa a ser do condomínio mesmo, tá? A prefeitura, ela é uma área privativa, a prefeitura não vai fazer nenhuma gestão em cima disso. A gente sabe que a reserva, depois que ela atinge ali um estágio de autossustentabilidade, ela não dá mais trabalho, mas é permitido ao condomínio a exploração daquilo, né, de forma sustentável, está no texto da lei. Então, por exemplo, o município que quer fazer o uso, colher fruto, fazer alguma coisa ali, utilizar aquela reserva de alguma maneira, um plantio naquilo, isso vai ser possível, tá bom? Então, aquilo é do condomínio, não é público, não vai ter acesso público, a prefeitura não vai pegar aquilo para fazer nenhum tipo de empreendimento ali, e aquilo é mantido pelo condomínio, e o condomínio pode utilizar aquilo dentro das regras ali do manejo sustentável dessas áreas, tá bom? A clareza no custo. A gente fez diversos estudos, né, com esses núcleos, e os valores ali por lote, eu vi valores aí de R$76 mil, nenhum custo ficou tão alto. Eu lembro de um custo que por lote, o mais alto que eu me lembro dos estudos, ele chegava a 40 mil, mas é porque ele não tinha uma área de reserva grande. Então, quando você implantava a reserva, esse custo caía. É difícil a gente fazer uma conta de padaria, porque cada caso vai ser tratado de uma maneira. A gente tem alguns núcleos em que o lote, a gente tinha uma contrapartida de R$13 mil, por exemplo. Né, muito diferente de uma outra que deu 40. Então, vai depender muito do tamanho, né, de cada lote, do tamanho da reserva que ele tem. Então, tem uma série de fatores ali que vão influenciar. A gente tentou deixar a fórmula clara, né, como chega esse resultado, mas no final da conta ali, o que vai influenciar é o projeto. Então, quanto mais área de reserva eu tiver, menor vai ser o custo da outorga. Então, só para... se alguém quiser trazer o seu condomínio, a gente fez, lógico, a gente não tinha o levantamento altimétrico de cada núcleo, isso foi feito por imagem de satélite, né, mas os valores eles variam bastante, mas principalmente em função da reserva legal. Lembro que nas audiências o valor era mais alto, foi um pedido nas audiências, né, que a prefeitura escutou, que era a redução do valor. Então, esse valor ele foi reduzido. E vale lembrar ali, que a gente fala também que, no regular, o custo da infraestrutura ela é paga pelo proprietário também. Né? Quando eu compro um lote, eu estou pagando pela infraestrutura que o loteador implantou ali, eu estou pagando pela rede de drenagem, eu estou pagando pela rede de esgoto, eu estou pagando pela rede de água, estou pagando a fiação, estou pagando a lâmpada. Não é a prefeitura que dá isso, não é porque está na zona urbana que é regular que é a prefeitura que dá. Então, na regularização, esse custo também é pago pelo privado. Né, ou por quem está implantando, ou pelo proprietário do núcleo. Agora, vale lembrar que a gente não está implantando uma infraestrutura com o custo da infraestrutura urbana na zona rural. Né, eu tenho ali poço artesiano, eu posso fazer a captação, e aí o DEC, né, ele entra também para uma captação de água da represa, você tem ali as fossas sépticas. Então, o custo no rural, ele não é o mesmo custo do urbano, ele é inferior.
Tá? Então, a gente não está, se a prefeitura está abrindo mão de levar uma infraestrutura que ela leva para o urbano, não, a prefeitura não leva essa infraestrutura para o urbano. Essa infraestrutura é implantada pelo empreendedor, pelo loteador, enfim, né, e o custo é pago pelo adquirente. Tá? Então, a prefeitura ela nunca leva a infraestrutura. Né? E lembrando, a gente está falando aqui do regular, tá? Eu não sou da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, Planejamento Urbano, e eu trato do regular, eu não trato do irregular. Eu sei que são mundos diferentes. Né? Eu sei que existem bairros a regularizar, mas não é porque tem bairros a regularizar que eu não tenho que tratar das matérias que afetam o meu departamento. É só isso que eu queria explicar. Falaram também das cartas, né, enfim, se a prefeitura vai dar algum tipo de carta para a justiça para parar as demolições ali. Projeto sendo aprovado, né, qualquer certidão, certificado, um pedido que você faça à prefeitura, a prefeitura limite, ela vai falar em que pé que está o projeto. Olha, justiça, existe um projeto de regularização, esse núcleo que está com processo, ele está sendo feita análise desse projeto. Agora, cabe à justiça, né, decidir se aquilo é um documento válido para parar a demolição ou não, né, para parar esse processo ou não. O intuito da prefeitura não é fazer uma lei para que cessem as demolições, o intuito é fazer uma lei para que eles possam se regularizar, obviamente, essas demolições, esses processos são separados, e para que o regular ele possa surgir. Quando eu tenho a possibilidade do regular, eu diminuo a incidência do irregular. A prefeitura, infelizmente, não indica empresas, tá bom, para fazer as obras ali, então a gente tem que correr atrás disso, ver a empresa, a prefeitura não faz esse tipo de indicação. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui para eu responder. Não, peraí, calma, vou responder tudo, se ficou alguma coisa que eu deixei passar, vocês me falam, tá? Área de prevenção, bom, aqui a área de prevenção já falei, domínio da ANRA, já falei, alíquota menor, custos, já falei, 50% do módulo rural. O Lincoln lembrou bem ali que quando a gente tem a implantação do novo empreendimento ou regularização, a gente tem ali uma implantação de floresta muito maior do que se a gente tivesse tratando aquilo como um módulo rural. Se eu tenho um módulo rural lá de 20 mil metros, eu não tenho obrigação nenhuma de recompor aquela floresta. Enquanto na regularização eu vou recompor 20%, e no novo eu vou recompor 50%. Então, se eu compro uma gleba ali, por exemplo, se eu vou lá hoje e compro uma gleba de 20 mil metros, eu não tenho essa obrigação de recompor. Agora, se eu aprovo um condomínio, eu tenho obrigação gravada na matrícula, com uma análise ambiental, de fazer aquela recomposição. Uma coisa que vale lembrar aqui, não é porque a gente está falando de condomínio que a gente está atendendo o rico. Né? O condomínio é uma figura jurídica. Se eu tenho duas casas ali empilhadas, eu estou vivendo sob condomínio. Então, não é porque a gente chama alguma coisa de condomínio de sítio de recreio que eu estou fazendo uma figura que é para rico. Tá? Se eu tenho duas pessoas habitando ali no mesmo lote, eu já estou em situação de condomínio. Né? Se o lote tiver 500 metros quadrados, eu estou em situação de condomínio. Então, só vale lembrar isso. E a infraestrutura regular é sempre paga pelo proprietário, como eu falei. A prefeitura não está aqui para fazer implantação em terreno particular, não pode. Eu não posso pegar um terreno particular e colocar infraestrutura. Eu estou falando aqui de figuras regulares, não de regularização fundiária. A gente está falando aqui, o projeto ele não visa densar a região norte, muito pelo contrário. Né? A gente está falando de projetos de baixa densidade. Né? Não é o interesse da prefeitura fazer o adensamento da zona rural. Né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um território que hoje é chamado de rurbano, que é uma transição entre o urbano e o rural. Né? Esse território ele existe essa transição, a gente não consegue passar uma cerca, falar, olha, aqui acaba o urbano, aqui começa o rural, aqui é vaquinha, cavalo, não tem como. Né? Então, eu tenho essa zona de transição, é dentro dessa zona de transição que a maioria dos núcleos eles vão acontecer, e é dentro, né, disso que o plano diretor indicou como uma zona de potencial turístico e previu lá em 2018 a implantação do sítio de recreio. Né? Então, a gente está falando que o terreno de 5 mil metros é grande, ele vai atender o rico. E, ao mesmo tempo, a gente está preocupado com o estudo ambiental, mas foi o estudo ambiental que foi feito que indicou que essa área tem que ter 5 mil metros. Então, assim, eu vou reduzir essa área para poder atender uma pessoa menos rica, mas aí eu posso jogar o estudo ambiental fora? Então, eu preciso saber, eu atendo o estudo ambiental, eu presto atenção no ambiente, ou eu faço alguma coisa para fazer o adensamento? Eu não entendi.
Né? O novo, se ele não tiver 5 mil metros, se ele for menor, ele vai gerar mais adensamento. E aí eu jogo o estudo ambiental no lixo. Porque o estudo ambiental é o PD. Então, na apresentação eu falei do Plano de Desenvolvimento Ambiental lá do Jaguari. Ele determina que os lotes naquela região sejam de 5 mil metros quadrados. Então, assim, se eu não fizer de 5 mil metros, eu tenho que fazer maior, é no mínimo 5 mil. Ou eu jogo o estudo ambiental fora. Mas voltando aqui para as respostas, né, de novo, nas perguntas, a gente não está tratando de regularização fundiária. Né, o licenciamento ambiental ele sempre vai ser feito. Tá? Nada é feito sem licenciamento ambiental. Se eu tenho uma APP, eu vou ter que licenciar. Os DECs hoje eles já têm um regramento de licenciamento, eles vão continuar com o mesmo regramento. Né? Então, isso vai ser licenciado sim. Todo projeto passa pela agência, ou, dependendo do caso, pela CETESB, e o condomínio de sítio de recreio não vai ser diferente. Ele tem sim que passar por licenciamento ambiental, tanto que essa documentação, esse compromisso da recomposição florestal, ele tem que estar gravado em matrícula. Bom, os estudos, por exemplo, para a regularização de um condomínio, ele não existe ainda porque a gente não regularizou nenhum. O que a gente sabe existem núcleos que têm área de APP, que elas obrigatoriamente vão ter que ser florestadas, condomínios que eles vão ter que recompor uma reserva, então ela vai ser, né, ou ele tem um fragmento que vai se tornar reserva. Então, esses estudos vão partir de cada condomínio, ou seja ele novo, seja ele regularizar. Esses estudos têm que ser apresentados. O que a lei, né, o que o projeto aqui determina, é que se apresentem os estudos. Então, perguntado se o macrozoneamento foi estudado. Bom, hoje lá a gente não tem, são áreas que estão degradadas. Por exemplo, onde vão surgir os novos condomínios são áreas degradadas. Eu vou implantar um condomínio, vou reflorestar 50% daquela área, vou implantar drenagem. Então, sim, foi feito existe um cuidado com a drenagem ali. Tanto que é uma obra de infraestrutura básica ali para a implantação do condomínio. Eu não faço nenhum condomínio desse sem atenção às obras de drenagem. E esse projeto vai ser analisado pelo setor de infraestrutura de drenagem da prefeitura. Não foi pensado nenhum tipo ali de empréstimo pelo município para fazer a regularização desses núcleos. Ali, cada associação, no caso, vai ter que procurar, de repente, um banco, uma cooperativa, né, e verificar ali a possibilidade desse empréstimo. O que a prefeitura fez foi dividir isso em 3 parcelas ali possíveis, né, em que você paga uma primeira somente depois da análise. Então, você não vai fazer um pagamento para a prefeitura sem ter a certeza que seu projeto vai ser analisado. Então, eu tive uma primeira análise, eu pago um valor, a partir dali eu vou pagando parcelado, e aí quando isso for aprovado, quando eu tiver certeza que isso vai ser possível, aí eu pago a parcela final. Né? Então, mas assim, nenhum pagamento é feito sem que haja uma análise prévia. Então, assim, não vai correr o risco de um núcleo se juntar ali, fazer um pagamento e a prefeitura falar, olha, você não pode ser regularizado agora. Não, a gente tomou esse cuidado também e ter esse respeito aí com os moradores. A questão dos custos da regularização do regular e do rural eu já falei. Bom, as emendas, assim, por partes da área técnica, a gente meio que se esgotou nos estudos. A gente fez 7 audiências, né, escutamos todos os núcleos que tiveram lá, escutamos a população, fizemos alteração no projeto em decorrência dessas audiências, ficamos abertos esse tempo todo para quem quis nos procurar, teve na prefeitura, sentou com a gente, discutiu, fez projeto, mostrou proposta, a gente fez conta. Então, assim, da parte técnica, eu falo que a gente estudou muito e a gente precisa de um start. Né? Se a gente for estudar, a gente pode criar diversos estudos que vão levar anos para ser efetivados, mas a gente precisa sair com um projeto e sentir como é que isso vai funcionar. Então, eu saio com um projeto, está funcionando? Não. Eu faço um outro projeto para alterar aquele projeto. Eu preciso fazer ajustes. A gente faz ajustes na lei de zoneamento, a gente faz ajustes no plano diretor, a gente vive fazendo ajustes, porque a gente sabe que a cidade é dinâmica, as coisas mudam, a gente precisa fazer ajustes. Só que a gente precisa partir de algum ponto. Né? A gente nunca vai ter o ponto ideal aqui. Então, assim, a proposta é sair com esse projeto e ajustar ele ao longo do tempo. Ó, tem alguma coisa que não está dando certo, então vamos trabalhar nisso, vamos ver isso aqui pontualmente.
listagem dos núcleos, nós recebemos uma listagem com alguns núcleos e foi em cima dessa listagem, na verdade a gente pediu para a regularização fundiária uma listagem daqueles núcleos que não poderiam ser atendidos por eles, né? Quais os núcleos ali que estão fora da linha de corte, da data de corte. Né? E com essa listagem, em cima dessa listagem, a gente começou a trabalhar. Eu confesso, o peixe dourado, por exemplo, eu não conhecia antes das audiências, eu conheci nas audiências. E a gente conversou, tiveram presentes em praticamente todas as audiências, a gente conversou bastante, tratou bastante dos projetos dos núcleos. E eu tenho uma listagem que me foi passada, posso deixar à disposição, ou posso pedir para a regularização fundiária uma listagem atual, enfim, não sei qual é o núcleo que foi representado aqui pelo que fez a pergunta, né, mas a gente recebeu uma listagem e trabalhou em cima dela. Né, por isso que os parâmetros técnicos que foram definidos são lotes de 1.000 metros, vias, né, com aquela largura, enfim, e as flexibilizações também, para a gente tentar abraçar aí o máximo de núcleos possíveis. Aí, por fim, eu vou falar da destinação das contrapartidas. Né? Várias pessoas que tiveram no microfone falaram, por que a contrapartida não vai para essa finalidade? Por que a contrapartida não vai para a fundiária? Por que a contrapartida não vai para o meio ambiente? Se a gente pulveriza demais a contrapartida não vai servir para muita coisa. Então, assim, ficou definido que a contrapartida ela vai para o Fundo Municipal de Habitação. E uma questão que foi falada, que eu me recordo, do banco de terras, né, essa contrapartida que vai para a habitação, ela pode ser utilizada para aquisição de terra também. Então, assim, a gente precisava destinar para alguma coisa, nas discussões, o melhor caminho aqui é destinar para a habitação, né, para habitação de interesse social. Então, foi esse o caminho escolhido. Poderíamos ter feito diversos outros caminhos, mas, de novo, a gente teria diversas pessoas no microfone pedindo para que esse recurso tivesse um outro destino. Então, bom, da parte técnica é isso, a gente tentou o máximo ouvir vocês, pegou os núcleos, estudou em cima deles, definiu valores em cima deles, parâmetros em cima deles, observou a legislação ambiental, tá? Nenhum parâmetro que está aqui, todos os parâmetros, aliás, que estão aqui, eles estão em consonância com a legislação ambiental, todos os estudos vão ser exigidos, todas as garantias vão ser exigidas para que a parte ambiental seja preservada nesses núcleos. E, de novo, quando a gente formaliza, quando a gente traz uma maneira disso acontecer de forma regular, a gente evita que ela aconteça de maneira irregular. Então, há uma busca hoje por moradia, por uma segunda moradia na zona rural. O que a gente consegue? O que a legislação ambiental e o plano diretor permite que a gente faça? Que a gente faça a regularização dos núcleos existentes e que a gente crie os novos naquela macrozona de potencial turístico com um mínimo de 5.000. Então, diferente disso, hoje eu não consigo fazer, é o que a legislação me permite fazer. Então, a gente está indo ali dentro do que a legislação permite, fazendo uma figura que não adensa, fazendo uma figura que aumenta a preservação e tentando acertar custo aqui que vai ficar menor do que o custo no urbano. Tá? Sem dúvida, a infraestrutura que você vai implantar na zona rural ela vai ter um custo muito menor do que você implanta na zona urbana. Bom, é isso. Espero que eu tenha respondido todo mundo aí. Se ficou alguma dúvida, eu fico à disposição. Não, a existência da associação está no projeto. Né? Hoje eu posso criar uma associação independente de qualquer coisa. Né? Eu posso criar. Não. Tem um decreto que vai ser publicado posteriormente que vai regulamentar a forma como isso vai acontecer. Tá? A gente pode discutir em cima desse decreto, assim, mas por parte do Departamento de Planejamento Urbano, da Secretaria, a gente tem um contato muito bom com os cartórios. Então, o que for possível para explicar para o cartório, olha, estou com um processo de regularização, eu me comprometo a sentar junto com vocês. Você monta a associação, a prefeitura vai junto com vocês, senta no cartório, explica a situação, né, para a gente poder viabilizar isso. Mas a gente tem um decreto que vai regulamentar
essa lei ainda. Então, para encerrar esta audiência, com a palavra o presidente desta edilidade, vereador Roberto do Eleve. Quero agradecer a presença e a participação de todos vocês, e lembrando também que as sugestões, né, até dia 25 de março, vai ter um formulário aqui no site da Câmara, e fica à disposição de vocês de mandar outras sugestões, igual o vereador falou, a outra pessoa falou, vamos mandar, tá bom? Nada mais havendo a tratar, está encerrada essa audiência pública.